Glória ao nome do Senhor. A paz do Senhor, minhas irmãs. Amém? Que alegria, que honra de estar aqui com vocês nessa segunda semana. Eu tenho certeza que o que o Senhor preparou para nós é algo grande. E que Deus continue abençoando cada uma das minhas irmãs com muita graça. Muitas aqui moram longe, estão aqui desde a manhã e vai aí numa batalha até sexta-feira. Que Deus dê graça a vocês, porque eu tenho certeza que o Senhor vai estar trabalhando de uma maneira grandiosa. Quero agradecer ao meu Senhor por essa oportunidade que Ele me concede. E agradeço o pastor Roberto, a irmã Iraci. Deus abençoe poderosamente este casal que tem feito a diferença. Deus abençoe de uma maneira grandiosa. Deus abençoe a irmã Roberta e toda a sua equipe, todas as líderes que aqui estão. Que trabalho maravilhoso, que organização, que dedicação. Que Deus continue honrando o trabalho. A excelência honra o Senhor e inspira as pessoas. E eu tenho certeza que esse trabalho que eu conhecia somente pelo YouTube, para mim, estar aqui num ambiente tão espiritual é um presente de Deus. Que Deus continue abençoando mais e mais este trabalho, que cresça muito. Isso aqui vai ficar pequeno, viu, irmã Roberta? Eu creio aqui num ginásio, num estádio lotado de irmãs, para a glória do nome do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida das irmãs, as pregadoras que têm aqui ministrado palavras de Deus. E a irmã tem um diferencial, irmã Roberta, você honra as preciosidades da casa. Isso é algo muito lindo. Que Deus continue abençoando. Está aqui a minha amiga irmã Rafaela. Ela estava em Brasília, lá no setor nosso, ministrando. Tem a outra pregadora, irmã Cíntia, e várias outras que aqui estão, que eu não sei o nome. Deus continue usando cada uma das irmãs. Irmãs, é assim, Deus tem uma porção para cada uma. Deus usa de uma maneira diferente, de um jeito, não há concorrência. Não há melhor nem pior, é tudo reino. Eu penso dessa maneira, porque tem pessoas que pensam que há uma concorrência, mas não, é a expansão do reino de Deus. A Bíblia vai dizer que comais, que bebais ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Deus recebe. Bom, amados irmãos, eu quero pedir a gentileza de vocês abrirem as vossas Bíblias. Quero cumprimentar aqui os irmãos internautas, muitos irmãos de Brasília, intercessores, que Deus abençoe cada um de vocês. Minha mãe, que está assistindo também ao vivo, Deus abençoe. Salmos 92, que é o tema desta festividade, que o Senhor preparou para nosso coração. Eu vou ler na versão NVI, vocês acompanhem. Deus abençoe a irmã Ilquias, ela não está conosco, mas receba meu abraço, irmã. Primeiro, no verso 1. Amém? Diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, é exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo.
Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Fecha seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Senhor, fala conosco. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Pai, no nome de Jesus, se há algo no nosso meio que queira atrapalhar a ministração da Tua palavra, eu repreendo na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, leva cativo o nosso entendimento a Ti, Senhor. Senhor, trabalha como o Senhor quiser. Faz grandes feitos no nosso meio. A Tua palavra nos vivifica, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos guia. É a Tua palavra, Senhor, que será ministrada. Senhor, fala aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, em total dependência de Ti, meu Pai. Aplica verdades no mais íntimo do nosso coração. Fortalece a nossa fé. Alegra o nosso coração. Que viemos sair daqui, Senhor, transbordantes de alegria, com a fé aumentada, com o coração alegre. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa todo este trabalho, todos que irão ministrar futuramente. Senhor, faz coisas grande, realiza grandes feitos. Pai, o Teu propósito é grande para esta obra. Eu creio, Senhor, no divisor de águas. Eu creio, Senhor, que Tu estás levantando-nos aqui guerreiras para fazer uma grande obra. Portanto, ó Pai, no nome de Jesus, abençoa cada uma das minhas irmãs com grande sorte de bênção. Aqueles que estão do outro lado da internet sejam impactados e visitados pelo Teu poder, pela Tua graça. Assim eu oro e te agradeço no nome bendito de Jesus. E quem crê, diga graças a Deus. Diga bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Minhas irmãs, imagine um cenário. Um campo seco, coloca aí na sua mente. Um campo seco, sem vida, aonde nada parece que vai crescer, nada vai sair dali. Um dia, um agricultor avista este campo. E ele decide, então, plantar ali. Por que ele decide plantar ali? Porque ele acredita no potencial daquele solo, daquela semente. Então, ele semeia. Ele não somente semeia, mas ele rega. Ele cuida. Ele cuida com dedicação. E aos poucos, sinais de vida começam a surgir. Pequenos brotos verdes começam então a romper a terra. E em pouco tempo, aquele campo, antes estéril, sem vida, sem propósito, se transforma no vibrante jardim florido, belas flores.
assim também Deus pode transformar áreas secas e difíceis da nossa vida, fazendo-nos florescer, aonde não havia esperança. É tempo de florescer. É tempo de florescer. É sobre isso que nós vamos falar nesta tarde. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos, de louvores e de lamentos do povo de Deus. Escrito por vários autores inspirados pelo Espírito Santo, aproximadamente por cerca de 1000 anos. Nós vemos aqui salmos de Moisés, mas também nós vemos salmos pós-cativeiro, que no caso é o Salmo 126. O livro de Salmo, ele tem sido uma fonte de consolo para a igreja do Senhor ao longo dos anos, até os dias atuais. O Salmo 92, especificamente, é um cântico de louvor. É um cântico de louvor. É um cântico que celebra a bondade e a justiça de Deus, destacando duas situações: a prosperidade dos justos e o destino dos ímpios. Eu vou repetir. É um cântico de louvor que celebra a bondade e a justiça de Deus, destacando a prosperidade dos justos e o destino dos ímpios. Este salmo é frequentemente associado ao Sabate, que é o dia de descanso e adoração no judaísmo, conhecido como Salmo para o dia de sábado. E ele tem as suas divisões, pelo menos 3 divisões. Entre os versículos 1 a 4, nós vamos ver ele dividido em louvor e ação de graça. O salmo aqui vai começar com uma exortação de louvor a Deus pela manhã e à noite, reconhecendo a bondade e a fidelidade do Senhor. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. A segunda divisão é entre os versículos 5 ao 9. O que vai destacar aqui? Vai destacar a profundidade dos pensamentos de Deus e a incapacidade dos ímpios em compreender os pensamentos de Deus. No verso 5 vai dizer: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O salmo aqui afirma que, embora os ímpios floresçam por um tempo, eles serão destruídos eternamente. E a terceira divisão é onde está inserido o tema desta festividade, entre os versos 10 a 15. E a ideia central aqui desses versículos é que os justos, aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, florescerão e prosperarão, mesmo em circunstâncias adversas. Aqui vai dizer que Deus abençoa os justos, abençoa com fidelidade, abençoa com força, abençoa com longevidade, garantindo que serão frutíferos, garantindo que terá uma constante renovação. Esses versículos preciosos da palavra do Senhor vai ressaltar a fidelidade de um Deus poderoso, que sustenta, que prospera os justos, destacando que a justiça e a fidelidade do Senhor
são evidentes na vida daqueles que o seguem. E o que significa justo na Bíblia? A justiça de Deus, meus irmãos, é bem diferente da justiça humana. De acordo com a Bíblia, ninguém consegue ser justo. Romanos capítulo 3, o verso 10 vai dizer, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Isaías 64, verso 6 vai dizer, somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Aí você pode perguntar, então, como fazer para se tornar justo? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, verso 24, que fomos justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados gratuitamente pela graça. Oh, aleluia! E por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Isso então, o que é? Justificação. Algo que o ser humano não consegue fazer sozinho. Que coisa maravilhosa. Porque as promessas contidas aqui neste livro são para os justos. Levanta a tua mão. Se você foi justificada pela graça, pelo sangue do Cordeiro, levanta a tua mão como ação de graças. Agradeça o que ninguém poderia fazer. Ele achou graça na tua vida e te justificou pelo sangue. Oh, Senhor, muito obrigada. Tu pode dizer, Senhor, muito obrigada. A partir disso, você adentra a um outro cenário. Cenário de bênçãos, cenário de ensinamentos. Ah, irmãos, é pelo sangue do Cordeiro que nós temos acesso. O véu se rasgou e tu terás intimidade com aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Gratuitamente. Gratuitamente. A Bíblia, ela é linda. Ela é um livro que utiliza de forma bastante abundante uma linguagem figurada. Por quê? Para ilustrar verdades espirituais, para ilustrar verdades morais e para estimular as pessoas. O Salmo 92 é um salmo sapiencial, ou seja, é um salmo de sabedoria, que usa duas figuras, duas metáforas de árvores da Palestina e das terras bíblicas, que são exatamente a palmeira e o cedro. No verso 12 diz, os justos florescerão. O que eu quero dizer aqui, e afirmar para as irmãs, não é uma hipótese, é uma afirmação. Os justos florescerão. Eu vou repetir, não é uma hipótese, é
vai entendendo o que Deus quer falar contigo nesta tarde. E que caia por terra toda a mentira de Satanás, dizendo que você não vai florescer. Aí, o que significa florescer? Literalmente, florescer se refere-se a um processo pelo qual uma planta ou uma árvore desenvolve flores. É um sinal de crescimento, é um sinal de saúde, é um sinal de maturidade. Isso, literalmente falando, a palavra florescer. Mas no âmbito espiritual, florescer refere-se ao crescimento e ao desenvolvimento na fé e na vida espiritual. Significa alcançar um estado de maturidade espiritual, aonde o caráter de Cristo é refletido nas nossas vidas e refletido em nossas ações. Enquanto o florescimento literal depende de fatores físicos, o florescimento espiritual depende principalmente do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida em conformidade com a sua vontade. E isso é florescer. E quem vai florescer é o justo, que gratuitamente pela sua graça e pelo seu sangue nos dá esta condição. Então não vem nada de nós, vem dele. Oh, que privilégio! Bendito, louvado seja o nome do Senhor, que nesta tarde Ele nos leva a um patamar espiritual, dizendo: foi eu que te chamei para florescer. Arabaia calaceia. Mas o interessante é que ele usa duas figuras, duas metáforas, para clarear, podemos assim dizer, a nossa mente de como ele quer isso. Porque ele poderia usar qualquer outro tipo de exemplo, mas ele usou a palmeira. Por quê a palmeira? Poderia ter usado tantas outras situações, tantos outros recursos, mas ele utilizou a palmeira. A palmeira, ela é encontrada com grande variedade. Existe cerca de 2.500, 2.800 espécies, são várias. Aqui no Brasil, as mais conhecidas é a palmeira imperial, é o coqueiro e a palmeira do açaí, que é conhecido como palmito jussara. Só que lá no Oriente Médio, a palmeira mais conhecida e até o verbo aqui utilizado, a palavra utilizada foi tamar, de tamareira, que é uma árvore que floresce no deserto e dá os seus frutos sobre grandes dificuldades. Olha o primeiro princípio aqui: floresce aonde as condições são inapropriadas. Então você não vai olhar para as condições que você está inserida. Você só leva a palavra que foi liberada sobre a tua vida de florescer, independente da circunstância, do meio da qual você está inserida. A tamareira, ela pode alcançar até 30 metros de altura. Ela se destaca por essa altura, por sua beleza. Ela chama a atenção de todos. Ela é muito usada no paisagismo, para enfeitar os ambientes. Outro detalhe é que ela serve como referência
Para os viajantes que estão cansados no deserto, quando vê a palmeira, já sabe que ali vai ter um oásis, uma fonte de água, uma fonte de refrigério. Oh, aleluia! As pessoas têm que olhar para nós e avistar ali uma mulher de Deus que tem algo de Deus para trazer refrigério. Mas uma das marcas mais marcantes, uma característica mais marcante da palmeira é a sua resistência. É a sua. Mas eu quero diferenciar aqui a diferença de resistência e de dureza. Resistência é muitas vezes a capacidade de se dobrar por conta de uma flexibilidade do caule. Ela consegue se dobrar, se curvar, porque ela é flexível. A dureza, por outro lado, não permite nenhuma leve envergadura, porque senão se quebra. Então a palmeira é flexível. O Senhor está nos ensinando aqui nesta tarde. Toda resistência, a flexibilidade espiritual vai cair por terra. A palmeira também, ela suporta ventos de 150 quilômetros por hora. É uma velocidade média de um furacão de categoria 1. Enquanto muitas árvores são arrancadas por ventanias menores, a palmeira permanece ali. Oh, aleluia! Ela permanece ali porque ela tem um propósito. Ela tem a capacidade de se dobrar e esperar a tempestade passar. Ora barrada calaraia. O Senhor está trabalhando na nossa capacidade diante das tempestades. Você não vai morrer, você não vai parar. Você vai saber a hora de se levantar. E o interessante é que essa resistência durante as tempestades pode salvar vidas, Rafaela. Pode salvar vidas como? Eu vou trazer somente um fato. Quem se lembra do tsunami na Indonésia em 2004? Foi algo devastador. Se você ver as imagens, você vai ver quão ficou destruído. Mas diante daquele tsunami, havia palmeiras de pé. E muitas pessoas se agarraram a elas e estiveram vivas. O que o Senhor está nos ensinando nesta noite, nesta tarde? Que você, a tua vida florida no Senhor, a tua estabilidade no Senhor, será bênção para outros que estão sendo levados por tempestades. Mas uma característica, porque o Senhor nos comparou com uma palmeira, então vamos analisar a palmeira. A ceifa de muitas árvores, ela corre pela casca, mas a palmeira vem pelo seu interior. A estrutura do caule das tamareiras é composto de fibras, de tecidos resistentes. Por que isso? Porque pode suportar calor, danos externos. É uma resistência ao fogo. As palmeiras podem suportar, sobreviver queimadas e continuar crescendo. Deus sabe o limite das pessoas. Deus sabe a capacidade de cada um de suportar o vento e muitas vezes o fogo. E
é isso que o Senhor nos chama nesta tarde, a um posicionamento do justo, que ele se refere a uma palmeira. Ela tem firmeza, porque tem raízes profundas, ela tem estabilidade, e a ordem do Senhor é: floresça como a palmeira. Diga para tua irmã: floresça como a palmeira. Como a palmeira. Escute, como é o florescer da palmeira? Os cachos de flores da tamareira, olha aqui para mim, um monte de cachos de flores se transformam em frutos bem doces. Os cachos de flores, Roberta, se transformam em frutos bem doces. Os estudiosos dizem que quanto mais salgado é o solo, mais doce é a fruta. Cada cacho pode produzir centenas de frutos, dependendo da idade da árvore. Essa fruta no deserto, ela é famosa por alimentar os viajantes famintos. Assim são os justos, que alimentam as almas famintas com as doces palavras do Evangelho. Você vai passar pela prova do fogo, mas você vai resistir o calor. Vai resistir o calor e ainda vai ser sombra para os cansados e para os sobrecarregados. Vale a pena ser resistente em meio às tempestades da vida. Mas o ensino aqui do Senhor para nós é que entra em cenário outra árvore. O cedro no Líbano. O cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, ele tem um símbolo. É o símbolo do crescimento. Enquanto a palmeira é o do florescer, o cedro do Líbano é o símbolo do crescimento dos justos. O que o Senhor está dizendo? Olha para esta árvore e aprenda com ela como é o crescimento do justo. Está bem claro. Está bem claro. E dentro do contexto, o cedro, ele significa nobreza, beleza, resistência e longevidade. Eu quero começar aqui com a nobreza e com a beleza do cedro. O cedro é uma árvore majestosa, que cresce nas alturas, nas montanhas da Turquia e no Líbano. Sua madeira é considerada nobre. É considerada nobre porque não se deteriora facilmente. Ela tem uma bela cor avermelhada e tem um perfume agradável. Nos tempos bíblicos, os reis encomendavam cedros para as construções civis e religiosas. No templo de Salomão, no palácio de Davi, foram construídos com cedros do Líbano. 1 Reis, capítulo 6, verso 18, vai dizer: o interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro. Não havia pedra nenhuma. É o que a Bíblia vai dizer. Devido à beleza, devido à nobreza desta madeira, quando os justos começam a crescer, inevitavelmente, eles vão apresentar uma beleza diferente, majestosa, que vem de Deus. Oh, aleluia!
O crescimento e a resistência. O que é isso? Você precisa entender a raiz do cedro, para você entender o seu crescimento, para você entender sua resistência. O cedro tem profundas raízes. Esse é o motivo da sua resistência. Ele tem um tipo de raiz que alonga com profundidade, porque possui um eixo principal que sustenta a árvore, no sentido que possibilita a sua firmeza e a sua fixação no solo. Essa árvore, ela cresce raiz adentro 1,5 metro, nos seus 3 primeiros anos, e para fora somente um brotinho de 5 centímetros. Mas a Bíblia vai dizer que ela é uma grande árvore, ou seja, há um grande crescimento, lento, mas é um crescimento resistente. Aleluia! Os estudiosos dizem que ela pode chegar até 50 metros. Irmãos, quantos metros tem aqui? Quantos metros tem aqui? Chuta aí. 3,5? Não. Quantos metros tem aqui, varão? 10 metros? Mais 15? Vamos dizer 20 metros aqui. Imagine 50 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Aí o Senhor diz que nós somos comparados. Ele não quer você numa altura pequena. Ele tem prazer em ver você crescendo. Crescendo em graça. Crescendo em conhecimento. Crescendo em poder. Crescendo em intimidade. Crescendo nos frutos. Crescendo nos dons. Crescendo. Deus quer o seu povo crescendo. Satanás querendo ou não, você vai crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Nada vai impedir o que Deus projetou para você ser. Vai crescer. Vira aí para tua irmã, vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Escute. O Senhor me deu algumas características de como é esse crescimento espiritual. Presta atenção e analise a sua vida para que você entenda verdadeiramente o que é o crescimento espiritual. Presta atenção. Crescimento espiritual
é um processo contínuo de amadurecimento na fé e no relacionamento com Deus. E esse crescimento, ele envolve várias dimensões da nossa vida cristã. E ele pode e deve ser visto. Ele pode ser visto através de mudanças no nosso caráter, no nosso comportamento e na profundidade do conhecimento de Deus e da sua palavra. Eu sinto Deus aqui. E quais são os principais aspectos desse crescimento espiritual? Tem mais. Vou citar só alguns aqui. Primeiro, a base. Conhecimento na palavra de Deus. Crescer espiritualmente implica aumentar o nível de conhecimento e de compreensão da palavra de Deus. A palavra de Deus é a principal fonte de ensino, de correção e guia para a vida cristã. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aí eu, sabendo disso, o que eu faço? A minha parte, porque tem a parte de Deus. Mas qual é a minha parte? Dedicar tempo no estudo, na palavra, na compreensão. Comprar várias bíblias de estudos, livros, participar de estudos bíblicos, EBD, culto de doutrina. Aprofundar. Quanto mais profunda você for na Bíblia, mais estabilidade espiritual você terá, mais discernimento você terá. Não será enganada com doutrinas de demônios. Você terá percepção espiritual. Então, a partir de hoje, o que eu faço? Eu não vou esperar o início do ano e fazer projetos. Não, hoje eu decido mergulhar no meu crescimento. Segundo, oração. A oração é um componente vital para o nosso crescimento espiritual. Porque através da oração, a gente desenvolve um relacionamento íntimo com Deus. É ali onde a gente compartilha as nossas fraquezas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, buscando sempre sua vontade, sua orientação. A Bíblia vai dizer logo, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem. Então o que eu tenho que fazer para o meu crescimento? Orar. Buscar manter uma rotina de oração. Dedicar tempo para falar com Deus. Entrar no seu quarto. Fechar a porta. Ali no secreto é que as suas raízes serão fincadas. Mantenha até um diário de oração, anotando seus pedidos, as suas bênçãos, porque você vai ter um crescimento sobrenatural em Deus. Terceiro, que faz parte do meu crescimento, porque o Senhor me comparou como cedro do Líbano, que Ele quer que cresça, é o fruto do Espírito. O crescimento espiritual, presta atenção aqui, se manifesta através do desenvolvimento do fruto do Espírito, que são qualidades do caráter que reflete a natureza de Cristo. Quanto mais eu desenvolvo fruto, mais as pessoas vão ver em mim Cristo. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é mansidão, é benignidade, é bondade, é fé, é temperança. Avalie nesta tarde como está o seu comportamento, as suas atitudes à luz da Bíblia. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a desenvolver
comunhão com outros crentes. O crescimento espiritual também ocorre quando nós temos comunhão com outros crentes. O Espírito de Deus falou para mim que tem muita gente atrofiada no crescimento por não ter um bom relacionamento com outros servos de Deus. Atrofia o crescimento, raivinha, briguinha, fofoquinha, disse-me diz, atrapalha o crescimento. Mas nesta tarde vai cair por terra. Não alimenta ódio, não alimenta, porque só cresce em nós o que a gente alimenta a comunhão. Meu Deus, me ajuda a amar a minha irmã, me ajuda a amar o meu irmão, me ajuda a suportar, me ajuda a ser crente. Aí tu vai crescer espiritualmente. Eu não vou com a cara daquela irmã. Eu nem vou para o congresso para não ver ela. A tratativa de Deus é de dentro para fora. Quinto, obediência a Deus. O verdadeiro crescimento espiritual, ele é demonstrado pela obediência aos mandamentos de Deus. Irmãos, uma coisa é você entender a Bíblia, outra coisa é obedecer. A Bíblia vai dizer: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram os rios, correram os ventos, sopraram, combateram aquela casa, ela não caiu, porque estava alicerçada, edificada na rocha. Por quê? Obedece. Obedecer muitas vezes é no momento de um calor da discórdia. Obedecer muitas vezes, eu vou falar no dito popular aqui do Nordeste, muitas vezes é comer seco, entalar com farinha e ficar calada para dar testemunho de crente. Ei, cheia. Perca a tua razão do momento, mas não perca a tua comunhão e teu crescimento com o Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrareis o quê? Descanso. 1 João 2, verso 3. Por isso, sabemos que o conhecemos, 2 pontos, se guardarmos os seus mandamentos. Serei os meus discípulos, se fizeres o que eu te mando. Crescimento. Na prática. Deus está mostrando aqui para você na prática. Leva tempo. Leva dedicação. Leva a outra face. Leva joelho no chão. Leva lágrimas, Rafaela. Mas eu quero ser crente para morar no céu. Eu não quero ser crente para as pessoas me aplaudirem, não, porque eu sou uma pobre pecadora. Eu quero ser crente para morar no céu e um dia ver a face adorada do Senhor. Cresça nele, viva nele, obedeça a ele, faça com que as pessoas
olhem para você sem sair nenhuma palavra da tua boca e dizer: vai lá uma crente, vai lá uma serva de Deus. E por último, a parte do crescimento espiritual é testemunho e evangelismo. É compartilhar o que a gente aprende com os outros. À medida que a gente cresce espiritualmente, somos chamados para sermos testemunhas do amor, da graça de Deus. Levanta outras pessoas a conhecerem a Cristo. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Compartilhe o teu testemunho pessoal de fé, com amigos, familiares, colegas do trabalho. Se mergulhe no evangelismo, leve a palavra. Crescer espiritualmente é um processo dinâmico. Então somos transformados à imagem de Cristo, parecidos com Jesus. Cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Talvez você chegou aqui nesta tarde se achando seca e sem vida. Uma árvore seca e sem vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus faz a árvore seca voltar a ter vida. Ezequiel capítulo 17, verso 24. Grava isso no teu coração. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta, faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e farei. Em outras versões diz: eu dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que eu prometi. Você se sente seca, sem vida? Eu quero te dizer, Deus cuida da árvore. Isaías 27, verso 3 diz: eu, o Senhor, aguardarei, a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia, de noite, aguardarei. Há um cuidado constante de Deus. Eu, o Senhor, aguardarei. O jardineiro fiel está sempre vigilante. Ele não vai nos abandonar, mesmo em momentos de dificuldades. Ele cuida. A palavra guardarei aqui no hebraico é vigilância contínua e zelosa. Eu aguardarei, e a cada momento eu vou te regar, a cada momento eu vou te nutrir. O jardineiro rega as plantas para crescer fortes, saudáveis. Deus provê tudo o que a gente precisa: graça, amor, benevolência. A cada momento é constância, é constância, é constância. A cada momento Deus está te nutrindo. De dia e de noite, ninguém vai te fazer dano. Eu vou te guardar, eu vou te proteger, diz o Senhor. Ele é o guarda de Israel que não dorme.
disse na primeira semana, confiança em Deus é o recurso que vai te manter viva e florescendo. Eu vou repetir. Confiança em Deus é o recurso que vai lhe manter viva, crescendo, frutificando, florescendo. Jeremias capítulo 17, verso 8 e 9 diz, 7 e 8 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, e no ano da luta, e no ano da prova, e no ano do luto, e no ano da sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar fruto. O Senhor quer você de pé, mulher. Há processos, há estações, mas em todo o processo há um Deus. Há um Deus que não nos desampara em meio às nossas fraquezas. Há um Deus que cuida como um pai amoroso. Se as tuas raízes estão atrofiadas, há remédio, há bálsamo para você nesta tarde. Eu não sei como anda a sua vida espiritual, mas eu sei que Deus tem para você. Não é coisa pequena não, minha filha. Deus tem graça, Deus tem força, Deus tem recursos para que você se mantenha viva, para que você se mantenha de pé, para que você mantenha-se no propósito. Não vai ser uma palavra que você ouviu que vai te paralisar, que vai te atrofiar, que vai tirar do projeto de Deus. Não, você vai crescer, 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 vai crescer, vai crescer, vai florescer, vai dar frutos. Seja abençoada, seja regada com a graça, o orvalho do céu. Há orvalho do céu aqui nesta tarde. Arabaia, Flamana, recebe aí, fica de pé, minha amada. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.